Ouvintes da Rádio Planetário, estamos neste momento aqui com o vereador Eduardo Signor para tratar um assunto, a pauta animal, falando um pouco aqui sobre a questão dos foguetes. O Eduardo, que é autor de uma das leis aqui do município que trata justamente sobre isso. E, obviamente, estamos chegando no momento do Réveillon, a virada do ano 2025 para 2026, e muita gente, mesmo sabendo que existe lei municipal, lei estadual e lei federal, continuam comprando foguetes com estampido, ou seja, com aqueles estouros que a gente costuma ver. Sabendo que você que gosta de foguete, assim como eu, existe o foguete sem barulho, que na verdade faz as mesmas luzes que qualquer outro foguete, mas não prejudica nem os animais, idosos, autistas e outras pessoas, né, que a gente sabe que existe toda essa questão. Eduardo, obrigado por vir até aqui hoje falar um pouquinho sobre isso. Como eu disse, virada de ano e tem muita gente já preocupada em vários aspectos, né, seja com crianças, idosos, animais. O que falar um pouco sobre essa lei? Existe uma fiscalização, a lei já está aí funcionando e se é lei tem que ser cumprido. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui na rádio novamente. Muito importante nos aproximarmos da população, principalmente com esse assunto que para alguns é polêmico, para outros é um assunto que essa lei acaba sendo um conforto e para outros é um incômodo também em termos dessa lei, né? Mas enfim, Fernando, vamos lá. Começou no início desse ano, mais ou menos final de fevereiro, início de março, a tramitação dessa lei, uma lei que foi de minha autoria, era o projeto 005 de 2025, um projeto que tramitou na casa sem polêmicas, um projeto que foi aprovado por unanimidade, a Comissão Geral de Pareceres deu parecer favorável, o jurídico também, um projeto que andou tranquilamente com o apoio da comunidade, inclusive foi muito comemorado por muitos, tanto os protetores dos animais, como tu falou, quanto a questão dos autistas, os idosos, enfim, todos sofrem com os fogos, então foi comemorado as crianças em si muito, também, né? Foi comemorado por boa parte da população. Sobre a efetividade da lei. Essa lei foi sancionada dia 21 de março e ela tinha 90 dias para entrar em vigor. Ou seja, o Executivo Municipal, que é o responsável principal pela fiscalização, tinha 90 dias para se adequar, para fazer as portarias, para fazer os decretos, para organizar internamente isso, para que a partir desses 90 dias, após 21 de março, fosse de fato a lei estivesse em vigor, estivesse funcionando com a fiscalização. Isso não aconteceu. Mas voltando ao início, muitos falam, o que adianta ter uma lei se ninguém fiscaliza? Não adianta de nada ter uma lei só no papel. Concordo até certo ponto, visto que ao termos essa lei, as pessoas responsáveis entendem de uma maneira diferente. Tu vai concordar comigo? Claro. Tem uma lei no município, eu sou uma pessoa responsável com respeito às leis, eu não vou mais soltar. Se eu soltava porque a lei, eu não vou mais soltar. Mesmo sem a fiscalização. Até porque também é uma lei estadual e federal, claro, também, né? Isso vem de cima já, né? E o município a gente só deu aquela reforçada, aquele aperto. Então as pessoas responsáveis não estão mais soltando os fogos, já mesmo sem a fiscalização. A gente tem um exemplo positivo aqui do Grenal, aquele da carroça, que sempre descia o centro recolhendo alimentos, soltando fogos. Esse ano não soltaram foguetes, um exemplo positivo. O Guarani, quando ganhou o campeonato estadual, teve um foguete por acidente lá na praça, alguém soltou. Sempre tem alguém, né? E depois desceram o centro, pensa num título estadual, o título de maior relevância da história do Guarani, não foi soltado foguete. Tivemos agora o 20 de setembro também, que eu oficiei todas as entidades tradicionalistas, não foi soltado um foguete sequer. Então temos muitos exemplos positivos e muitos reflexos já dessa lei que está em vigor. O problema agora é tratar com os irresponsáveis, aquelas pessoas que de fato precisam da fiscalização para que sejam punidas. Daí já é uma outra história, né? Daí só a lei de fato não funciona. Como tu mencionou no programa hoje de manhã, eu estava acompanhando com a veterinária Maiara, falou que amanhã o Dr. Felipe vai reforçar e de fato ele vai reforçar. O delegado aqui do nosso município. O delegado Felipe vai reforçar sobre essa questão dos fogos de artifício. O sargento Roberto também está ciente, a Brigada Militar está à disposição. Então estamos trabalhando em conjunto. É o vereador com a lei feita, é a Brigada Militar, é a Polícia Civil, e hoje de manhã também oficiei o secretário da Agricultura, secretário do Meio Ambiente e Agricultura e Meio Ambiente, que já está organizando como que a Secretaria do Meio Ambiente vai trabalhar com essa questão das denúncias também. Porque não diz, Fernando, na lei claramente que a Secretaria do Meio Ambiente é responsável. Mas se a gente olha o Executivo Municipal, fogos de artifício são crimes ambientais, respinga na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Ou a Secretaria de Administração, que aqui em Espumoso é a Secretaria-Geral do Governo. Então, o Executivo Municipal também está se movimentando, faço aqui o reconhecimento ao secretário Fábio Secom,
já está correndo atrás disso, para que a gente tenha o final de ano mais seguro, mais responsável. E importante reforçar para a comunidade. Esse está sendo somente o primeiro Réveillon após essa lei em vigor. Com certeza a gente não vai ter aquele retorno que espera, com certeza os fogos ainda vão continuar acontecendo, esperamos que em menor proporção, mas as pessoas precisam ficar cientes de que agora, por termos uma lei, essa lei ela pode se aplicar multa de 1 a 3 salários mínimos. Isso pode ir até quase R$5.000 de multa por uma irresponsabilidade. Até para o ouvinte entender, te cortando, o foguete pode ser utilizado. O que não pode são os foguetes com os decibéis, né? Ou seja, com os estampidos. Né? Isso é bom a gente colocar, né? Porque tem muita gente que, mas eu vi o vizinho com foguete. Calma, não vai denunciar o teu vizinho se o cara não fez nada. Né? Porque existe o foguete aquele que faz as luzes e tudo mais, que é muito bonito, inclusive. É uma tradição no Réveillon brasileiro. Isso pode ser comprado. O foguete aquele que acho que eles chamam de pirotécnico, né? Que é aquela questão toda das luzes e tudo mais. O que não pode é aqueles foguetes que, convenhamos, eu ia falar uma palavra aqui, mas é chato pra caramba, né? Que tu tem ali uma criança, né? Tu tem um idoso, tem os animais ali, e a pessoa fica largando aquilo insistentemente, incomodando, né, Signor? Eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso também, né? Sim, de fato o que... E hoje com lei, né? O que a lei proíbe é o estampido, né? O fogo com estampido. Então, esse foguete que é só de luz, com certeza isso aí é permitido, a gente não tem nem como proibir isso. Tanto é que na lei é bem simples. É fogos com estampidos. Exato. Eu já não coloquei a questão dos decibéis, porque dificulta muito na fiscalização. Ele teria que ser medido a 100 metros de distância, com o aparelho correto, pegar no ato. Seria assim, impossível, né? Assim pegou, com barulho, tu tá passível de punição, e é o que vai acontecer. Todos os órgãos espumosos estão engajados nisso. De fato, a multa vai acontecer, a fiscalização vai acontecer. E eu deixo aqui, Fernando, já o meu contato, para que quem não quiser fazer, quem não acredita, no caso tem muitas pessoas que não acreditam nas denúncias para a delegacia, para a polícia. Ou tem medo, às vezes, será que se eu denunciar, o meu vizinho vai ficar sabendo? Isso, mas a gente já está tramitando internamente isso com a secretaria responsável, como foi falado. Então neste ano, eu vou ser o canal de denúncia, além de ter sido o autor da lei. No caso de uma lei proposta pelo Legislativo, ela funciona diferente. O Legislativo faz a lei e quem fiscaliza é o Executivo, o Poder Executivo. Diferente das outras matérias normais, em que o Executivo faz as ações e o Executivo deve fiscalizar, sabe? Nesse caso, a gente inverte a ordem. Então, a fiscalização desta lei seria a cargo do Executivo Municipal, mas que neste ano, para que a lei funcione, para que tenha mais tempo de trabalhar, estarei disponibilizando meu WhatsApp aqui, que é o 5492-001-9026. Só me mandar foto, vídeo da pessoa soltando foguete, que a gente vai encaminhar diretamente para a secretaria para que seja feita a punição. Não podemos esperar que venha uma pessoa de fora e que fiscalize. O Fernando viu o vizinho dele soltando foguete, tu ir lá no Facebook comentar, tu simplesmente falar o vento assim não vai resolver. Então registra isso e denuncia. Pode denunciar para mim, pode denunciar para outro canal, que a gente faz a denúncia oficial e essa pessoa vai ser punida. A lei precisa ser cumprida. Como tu falou, não tem choro nem vela, né? Precisamos que a lei seja cumprida por respeito a todos. Afinal de contas, foi uma lei aprovada por unanimidade entre os vereadores presentes, foi sancionada logo depois. Então, no mínimo que a gente faz é respeitar. E até é interessante falar sobre isso, porque hoje o Rodrigo ele esteve na Brigada Militar, conversou com o sargento comandante da Brigada Militar de Espumoso, o segundo sargento Roberto Dresler da Cruz, e eles nos passaram justamente essa informação, que a Brigada Militar estará intensificando a fiscalização nesse fim de ano, e que inclusive você na sua casa, a gente sabe como é que funciona, às vezes as pessoas têm medo de não sei se eu vou ligar, daqui a pouco o meu nome vai cair na mão do vizinho. Você pode fazer um vídeo e mandar para o telefone funcional da Brigada Militar, passa o endereço, um videozinho ali, que eles fazem essa fiscalização. Então a lei existe, está aí, será fiscalizada, a Brigada Militar vai estar intensificando essas fiscalizações também. Então, para quem está nos acompanhando em vídeo ou nos ouvindo também pela rádio, fique ciente que a lei está aí, ela vai ser cumprida. Agora é aquela coisa, né, Eduardo? Infelizmente, a gente depende do bom senso das pessoas também, né? Sim. Como foi falado, a lei estando em vigor, a gente consegue já selecionar aquelas pessoas responsáveis das irresponsáveis, e agora a fiscalização e a punição entra para quem é irresponsável. Para quem não entende que se a lei está ali, ela tem que ser cumprida, para quem vai respeitar a lei só
doendo no bolso, e vai doer no bolso, Sim, a gente precisa sim. deixar a comunidade ciente disso. Essa questão da multa, a pessoa fica negativada com o município daí? O município que vai gerar a cobrança. De Entendi. 1 a 3 salários mínimos na cobrança do município, que vai ficar negativada, vai para dívida ativa, enfim, vai ficar devendo e vai trancar o CPF, inclusive. Portanto, é uma lei que é de verdade, não é uma lei de gaveta, não é uma lei de mentira, não é uma lei feita somente para ganhar holofotes ou para mídia, é uma lei que de fato vai funcionar, assim como temos outras leis. E, Fernando, a gente precisa muito da conscientização da comunidade, por isso eu agradeço novamente o espaço aqui da rádio. Precisamos chegar no máximo possível de pessoas, e não importa se é na cidade ou no interior, o que a gente precisa é acabar com os fogos de estampido em território municipal. Aqui no município de Somoza está proibido por lei, em Soledade parece que tem um bombeiro lá, o corpo de bombeiros que acaba recolhendo da comercialização. Só que são duas coisas diferentes. Muitos falam, não adianta proibir a soltura se tu não proíbe a venda, que na verdade são dois processos diferentes. A nossa lei aqui, para não afetar diretamente no comércio local e para ser uma lei de mais rápida aplicação, ela foi proibida a soltura. Caso não tenha resultado, daqui a alguns anos, ou nesse próximo ano, a gente trabalha com a proibição da comercialização. A fiscalização do comércio. Isso, são duas leis diferentes, né? Nesse momento está proibida a soltura. Entendi, no momento que se a gente proíbe a soltura e as pessoas se conscientizem e não soltem, os estabelecimentos não vão mais estar vendendo, porque não vai mais ter a procura. E, então a gente trabalha, tudo é conscientização, né, Fernanda? É conscientização em cima de conscientização, é o respeito acima de qualquer coisa, aquele ter um momento de felicidade passageira ao estourar um foguete com estampido não pode ser maior do que o respeito ao teu vizinho, do que o respeito ao próximo. A gente mora numa cidade muito pequena, em que um ponto da cidade escuta o outro ponto da cidade, é tudo muito próximo, e a gente precisa que isso seja respeitado. Começar o ano com respeito, acho que é a melhor maneira possível, né? Virar o ano com boas energias. Isso, aí, né? Com certeza seremos uma comunidade mais próxima. Exatamente. Quer soltar foguete? Solte, mas dentro da lei, sem estampido. É muito simples, né? E hoje tem, os comércios aí vendem os foguetes sem estampido. Então, eu quero fazer um show pirotécnico lá, quero comemorar o meu Réveillon com foguete. Compre o que está dentro da lei, compre sem estampido, aquele com estampido. Isso é muito fácil, você pega a caixa e já diz ali bem certinho as informações. Então, quer soltar o foguete? Solte, mas aquele sem os estampidos. E lembrando também, né, vai soltar o foguete mesmo sem estampido, tem que ter todo um cuidado, uma precaução aí para você não se machucar, não acabar botando fogo aí numa lavoura ou acabar atingindo aí um veículo, uma casa, tem que ter todo um cuidado. Tá aqui então a nossa chamadinha especial para você. Curta o seu Réveillon aí com muita tranquilidade e boas energias. E as considerações finais, vereador? Agradecer novamente, Fernando, o espaço, agradecer a oportunidade, agradecer a comunidade somozense que abre sempre as portas da casa para a Rádio Planetário e para as boas informações, e desejar um feliz ano novo. Novamente que iniciamos o ano de 2026 com respeito, acima de tudo, e já fazendo aquele apelo para que não soltem fogos de artifício com estampido, né? O sem estampido está liberado, o show de luz está liberado, o que não pode é o barulho. No mais, agradecer. Exatamente. Eu volto para a nossa redação jornalística, agradecendo aqui novamente o vereador pela presença conosco aqui nos estúdios da Rádio Planetário, e vamos retornando aqui com a nossa programação. Jornalista Fernando Cooper, aos ouvintes da Rádio Planetário.